Fala aí, meu povo, tudo certo? 3 jogos, 3 vitórias do Barça e 3 segundos tempos muito bons, né? Contra Valência, Atlético Clube e Raio Vallecano. 3 primeiros tempos talvez nem tão bons assim. Contra o Atlético eu gostei em Valência e em Vallecas não. Primeiro tempo do Barcelona não funcionou. O Hans Flick soube ler o jogo, fazer mudanças para mudar o jogo. E foi suficiente para o Barcelona vencer e acho que até merecia mais contra o Raio Vallecano, contra o Valência também terminou perto do terceiro gol e até contra o Atlético de Bilbao também merecia uma vitória mais tranquila. Enfim, Barcelona está mostrando poder de reação, poder de competitividade e acho que melhora de futebol nesse início de temporada. Tem algo que eu acho curioso, que eu já tinha falado aqui nos vídeos pós 2 primeiras rodadas, que é o fato do Barcelona sofrer poucas finalizações no segundo tempo das partidas, e depois que ele está em vantagem no placar, contra o Valência foi logo no início do segundo tempo 2-1, contra o Atlético Clube e contra o Raio Vallecano já foi mais do meio para o final, né, do segundo tempo. Mas contra o Valência, o Barcelona sofreu 4 finalizações no primeiro tempo e 2 no segundo, e nos 2 últimos jogos o Barcelona sofreu 8 finalizações no total, 5 no primeiro tempo, 3 no segundo. E contra o Raio, o Barcelona praticamente só foi pressionado. O jogo foi até 101 minutos e o Barcelona passou ali praticamente 7, 8 minutos com um jogador a menos, porque o Marc Bernal se machucou, né? Tem até que ver qual é a gravidade da lesão dele, se tem algum tipo de lesão, algum tipo de contusão, porque o elenco do Barcelona está muito curto. Então o time está competindo bem até o final, me parece bem fisicamente e com uma boa mentalidade também. Eu acho que normalmente quando o time se joga todo para trás, é porque ele está com medo e ele está improvisando na defesa para fechar a casinha e ver o que acontece. Times como o Barcelona não se sentem bem nesse tipo de situação. Outros times sim, fazem isso propositalmente, né? Se fecham para sair no contra-ataque. O Barça não. Inclusive, sempre que tinha a bola contra o Raio Vallecano, depois do 2-1, tentava o terceiro gol, até se aproximou em alguns contra-ataques do terceiro gol, que acabou não saindo. Então eu gosto da mentalidade, do poder físico também do Barcelona de competir e de não se jogar para trás de qualquer jeito, possibilitando assim que o rival ataque mais e que tenha chances de empatar. O primeiro tempo do Barça foi ruim, porque eu acho que duas peças, bom, assim, o time não jogou bem, mas 2 peças especialmente funcionaram muito mal, que foram o Gerard Martin, lateral esquerdo que entrou no lugar do Baldé, e o Ferran Torres, os dois pelo lado esquerdo. Gerard Martin não é tão garoto assim, um jogador de 22 anos, mas muito inexperiente, um lateral esquerdo muito alto. Talvez a intenção do Hans Flick, o Baldé está voltando de uma lesão muito grave, era não desgastar o Baldé em muitos jogos consecutivos no início da temporada e colocar um defensor mais alto, bola parada, enfim. Talvez a ideia fosse essa. O gol do Raio Vallecano sai em uma bola que o Gerard Martin vai pressionar mal na frente, uma bola que ele não tinha que desfazer a linha de 4 defensores do Barcelona para pressionar, sobra um espaço nas costas dele, dali vem o cruzamento e o Nai Lopes faz 1-0. E depois, quando o Barcelona precisava remar atrás, o lado esquerdo praticamente não servia para nada. O Rafinha estava jogando como camisa 10, o Lamine Yamal ponta direita, e na ponta esquerda o Ferran não tem capacidade de 1 contra 1. Quando ele foi para o meio para fazer algumas tabelas e tal, pelo menos deu continuidade em algumas jogadas, e o Gerard Martin também poucas vezes subiu o ataque. A diferença do primeiro tempo e dessas poucas continuidades que o Ferran Torres deu nas jogadas, com a entrada do Dani Olmo, é muito grande. É muito grande. O Dani Olmo entrou muito bem, mudou o jogo, melhorou os jogadores, né? A entrada do Dani Olmo melhora o Lamine, melhora o Pedri, o Lewandowski que participa mais, o Rafinha para mim de novo jogou muito bem. Dessa vez ele teve número, né? Porque os 2 primeiros jogos ele jogou bem, mas não teve números de gols e assistências. Dessa vez ele deu uma assistência e o Dani Olmo mudou o jogo. Uma bola na trave, fez um gol, participou muito bem das ações de ataque. O Barcelona ocupou mais o campo do Raio Vallecano e ocupou mais perto da área do Raio Vallecano. Foi muito bem. É curioso pensar, e assim, eu tô talvez sendo um pouco crítico demais e vendo o copo extremamente meio vazio, o que é uma frase muito mal construída, né? Porque se é meio vazio não pode ser extremamente. Mas assim, tentando ver um pouco mais longe e um problema que o Barcelona pode ter, se a gente for ver o segundo tempo, do meio para frente, o Barcelona usou praticamente tudo que ele tinha e tudo que ele terá durante a temporada. Porque já estava o Pedri, o Dani Olmo como 10, o Rafinha na esquerda, o Lamine na direita, o Lewandowski na frente. É isso. Esse vai ser o Barcelona na temporada. Se a gente pensar que o Koundé é o lateral direito, o Ter Stegen é um goleiro, o Baldé que entrou no segundo tempo lateral esquerdo, de reservas no segundo tempo tinha ou o Inigo Martínez ou o Paco Barci, daqui a pouco Hans Flick vai decidir, e o Marc Bernal. Então daqui a pouco vão voltar Gavi, o Firmino já ficou no banco de reservas, vai voltar Frenkie de Jong,
mas de atacantes, de peças de frente, é mais ou menos isso que o Barcelona tem. O Ferran saiu, depois entrou o Paulo Victor, praticamente não tocou na bola. Então, o fato de ter pouca gente para mudar o jogo, hoje o Dani Olmo mudou o jogo, mas de ter pouca gente para mudar o jogo, pouca gente para mudar as características das partidas, me preocupa, porque nem todo adversário é o Raio Vallecano e nem todo jogo é decisivo como uma terceira rodada de Campeonato Espanhol. Falta ao Barcelona, eu acho que mais elenco, falta mais jogadores que pudessem ser capazes de mudar os jogos. Aí então o que tem que acontecer? Tem que acontecer que Firmín, Ferran, Paulo Victor, esses jogadores precisam também ser trabalhados e melhorados para que eles possam de fato, acho que o Firmín já é muito mais realidade, né, nesse momento, mas que eles possam ser de fato opções para mudar a cara das partidas. E aí depois com Gavi, Frenkie de Jong, também o meio-campo vai ganhar um pouco mais de consistência, pode jogar o Pedri mais à frente, com o Gavi jogando como segundo homem de meio-campo, com o De Jong também podendo fazer isso. O Marc Bernal jogou muito bem, para mim o segundo tempo dele foi inclusive mais solto, né, assim, mais de girar o corpo, de tentar passes mais difíceis, foi muito bem, mas tem pouco fundo de armário, como se diz aqui na Espanha, assim. O Barcelona tem pouca profundidade de elenco e hoje utilizou praticamente toda a carne que tinha para colocar na churrasqueira para virar o jogo. Foi um muito bom segundo tempo do Barça. Se vocês puderem assistir, vai aí buscar highlights do jogo, o gol do Barcelona, do Pedri, reparem os movimentos que o Rafinha faz, entrando e saindo, como se ele fosse entrar na marca do pênalti ou receber mais aberto, entrar na marca do pênalti, confunde a marcação, o marcador fica no meio do caminho, então quando o Rafinha de fato recebe o passe do Pedri, ele tem muito espaço para de novo fazer o passe para o Pedri fazer 1-1. Depois tem uma muito boa jogada do Lamine Yamal, que usa muito pouco o pé direito, o passe dele é de pé esquerdo com o exterior do pé esquerdo, né, para o Dani Olmo finalizar com o pé que nem é o bom dele, o pé esquerdo também, para fazer o 2-1. Eu acho que o Lamine está jogando melhor, assim, ele ainda está inconstante, mas os bons momentos dele, para mim, já estão melhores que da temporada passada, me parece mais forte, tem 17 anos, ele ainda está quase que em fase de crescimento mesmo, está em desenvolvimento corporal, parece mais forte, mais intenso, mais capaz de arrancar, e hoje fez um muito bom jogo. Acho que hoje foi o jogo mais completo do Lamine na temporada. Em Valência, acho que ele fez um mau primeiro tempo e um bom segundo. E depois contra o Atlético de Bilbao, acho que ele fez um bom primeiro tempo e um mau segundo. Hoje acho que o Lamine foi bem o tempo inteiro, acho que também foi bem o Rafinha o tempo inteiro. O Lewandowski participou mais. Para mim tem um gol muito mal anulado. Quem conhece o meu trabalho, vocês que normalmente assistem aqui, sabem que eu não sou muito de falar de arbitragem. E que normalmente os lances que são muito interpretativos, eu até passo batido, nem falo tanto. Porque o árbitro interpretou, eu acho que, por exemplo, tem pênalti que é marcável, tem falta que é para amarelo ou vermelho, depende da interpretação, então o árbitro interpreta. Mas nesse jogo, quando o jogo ainda está 1-0 para o Raio, tem uma jogada dentro da área com o Dani Olmo, que eu acho que pode ser pênalti. Pode marcar ou pode não marcar. Ele decide não marcar, eu entendo. Bom, tudo bem, um lance interpretativo, ele interpretou que não é suficiente. Mas no gol que seria o do Lewandowski, a jogada do Koundé e a dividida que ele tem, ele choca o pé com o jogador do Raio, mas eu também acho que, tomando o lance do Dani Olmo como referência, se aquilo ali que o Dani Olmo sofreu de carga foi insuficiente, o pé do Koundé, que nem é o pé que disputa a jogada nem o dele nem o do jogador do Raio, né, um choque acidental depois que a jogada está disputada com outro pé, também é insuficiente. Então, para mim o Barcelona ainda teve esse gol mal anulado, ou pelo menos um pênalti mal marcado, um dos dois para mim os critérios foram diferentes, enfim. Mas o placar poderia ter sido um pouco mais elástico, ou talvez o jogo poderia ter sido desenvolvido para o Barça um pouco antes, se a arbitragem tivesse sido um pouco mais coerente nas suas marcações. Quase não faz rotações o Barcelona, porque está usando todo o elenco que tem. Não tem o Christensen, que vai parar entre 2 e 4 meses para tratar a tendinite no tornozelo. Ronald Araújo, uma lesão muscular muito grave, também só volta em novembro, operou em julho. Para por 4 meses, então operou no mês 7 e volta no mês 9. O Eric Garcia também está com uma fascite no pé direito, vamos ver, deve voltar depois da data FIFA, então são 3 jogadores, tirando o Ronald Araújo, os 2 também podem jogar de volantes, fora Frenkie de Jong e Gavi, são 5 jogadores meio que do meio para trás, né? Eu sei que Frenkie de Jong e Gavi também podem ajudar bastante mais no ataque, mas o Barcelona no sistema defensivo está com muitos desfalques. Se for jogar com o próximo zagueiro, já é um garoto da base, porque é Pau Cubarsí, que já é um moleque de 17 anos, e Nigo Martínez, que para mim hoje o Nigo jogou muito bem, Pau Cubarsí menos. E o Nigo Martínez para mim jogou muito bem. Não tem reservas para as laterais.
Se o Marc Bernal tiver alguma contusão mais séria, praticamente não tem quem jogue de primeiro volante contra o Real Valladolid. Enfim, é um elenco muito curto, com muitos garotos. A gente está vendo os primeiros minutos de Gerard Martin no time de cima, os primeiros minutos de Marc Bernal, do Marc Casador, do Paul Victor. Tem muita gente aparecendo, um elenco muito curto, mas os jogadores de mais responsabilidade, que tem que ter mais responsabilidade, estão dando conta do recado. O Lewandowski já tem 3 gols, poderia ter 4 se o de hoje não fosse anulado. Lamine Yamal bem, Rafinha muito bem, Dani Olmo entrou bem, Pedri bem também. Enfim, os caras que tem que chamar, estão chamando. E foi suficiente para vencer 3 jogos, para mostrar competitividade, para mostrar bons momentos de bom futebol. Por que bons momentos? Porque eu acho que os primeiros tempos do Barcelona, em 2 jogos pelo menos, não foram bons, mas os segundos tempos sim foram bastante bons. Enfim, tem o Valladolid no sábado em Barcelona. Acho que a torcida está mais empolgada com essas 3 vitórias e tal. O Barcelona vai chegar certamente à frente de Real Madrid e Atlético de Madrid, porque esses já tropeçaram e podem tropeçar ainda mais uma vez. Mas o Barcelona chegará com 100% de aproveitamento para jogar contra o Valladolid, depois parada para a data FIFA, mais uma rodada de Campeonato Espanhol e vem aí a Champions League. É isso, gente. De Barcelona 2, Real Valladolid não. Rayo Vallecano 1. Terceira vitória do Barcelona em 3 jogos, 2 delas fora de casa, foi o calcanhar de Aquiles da temporada passada, e nessa o Barça começa muito bem.